amanhã ocorrerá um evento decisivo para o Bitcoin, para as criptomoedas que estão despencando nessa terça-feira. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está caindo forte. Vou falar de um evento decisivo que vai acontecer amanhã e pode impactar as bolsas americanas e todos os mercados do mundo, inclusive o de criptomoedas. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Vou atualizar a análise dos gráficos das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá quando tem novidades a gente posta e ela chega rápido para você. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin caindo aí, infelizmente, né, pessoal? O Bitcoin pegou muita gente de surpresa, com certeza hoje, porque de uma hora para outra ele simplesmente despencou. Ele já estava caindo ali ontem, né, mas hoje a queda ela foi um pouco mais intensa, tá? Graficamente, pessoal, o que a gente tinha nos últimos dias, tá? O Bitcoin ele tinha rompido para cima um triângulo ascendente ali na sexta-feira, né? O alvo desse triângulo ascendente era ali na região dos 64 mil dólares. O Bitcoin ele rompeu na sexta-feira, foi lá no alvo desse triângulo ascendente e, meus queridos, ele fez uma correção lateral no final de semana, mas infelizmente o alvo ali foi realmente um alvo certeiro, né? Porque depois disso ele despencou, tá? E ontem ele estava formando um topo duplo, né? Aqui nessa região essa região aqui entre 63.500 e os 65 mil, né? E, meus queridos, se a gente fizer uma projeção aqui desse topo duplo, a gente vê que já atingiu muito mais que o alvo, tá? O alvo estava na região dos 63, 62.900, tá? E o Bitcoin, ele simplesmente caiu muito mais do que isso. A gente vê aqui no gráfico que esse topo duplo provavelmente reverteu aquela tendência de alta que a gente tinha lá na sexta-feira, tá? Infelizmente, o topo duplo, pessoal, ele é muito mais do que um padrão para a gente projetar o alvo, tá? Ele indica qual a direção o mercado pode seguir a partir do momento em que ele se forma. Ah, Tainan, mas e os 69 mil que você estava falando aí nos últimos dias, né? Eu vi na semana passada você falando que o Bitcoin poderia ir a 69 mil dólares por causa de uma possível bandeira de alta que você estava falando que ele rompeu. E, pessoal, de fato, tá? Eu estava falando isso na semana passada. O Bitcoin parecia... Aliás, na minha visão, ele rompeu ali aquele canal de baixa para cima e formou uma bandeira de alta, tá? Só que o problema, meus queridos, é que esse movimento de hoje invalidou essa bandeira de alta, tá? Ele voltou muito mais do que ele podia voltar aqui dentro desse padrão, né? Ele chegou ali na região dos 58 mil dólares, tá? Então, assim, ele invalidou, Bitcoin invalidou totalmente essa bandeira de alta que a gente via aí nos últimos dias, tá? Então, os 69 mil dólares, o sonho dos Bitcoin aos 69 mil dólares, ele, infelizmente, na minha visão, acabou. Tá? Para mim, esse sonho está meio que distante agora. Eu vejo como algo pouco provável, infelizmente, por enquanto, no curto prazo, tá? Até que a gente veja o Bitcoin formar algum padrão que indique os 69 mil dólares. Por enquanto, eu não estou vendo mais padrão. E, pessoal, assim, graficamente, eu não estou conseguindo enxergar um padrão novo aqui para falar com vocês. Olha, agora vai até 70 ou agora vai até 50, tá? Não tem um padrão muito claro, mas com base no que a gente tem aqui em termos de suporte, dá para a gente supor, né, até onde que o Bitcoin pode cair, tá? E se a gente olhar aqui, a gente vê que nos últimos dias o Bitcoin ele ficou num range aqui, ele teve uma região de suporte aqui, que eu vou desenhar aqui com o canal mesmo, que vai dar para identificar bem o que está acontecendo, né? Mas se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que o Bitcoin ele teve uma região de suporte aí entre os 57.900 e os 56, tá? Então, na minha visão, o Bitcoin ir até os 57 mil ali nos próximos dias, ou talvez até horas, é bem possível, tá? Então, apesar dele já estar aqui nos 59.180 agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não descartaria ele cair mais um pouco e ir até os 57.500 por aí, tá? Eu vejo uma grande chance do Bitcoin chegar abaixo dos 58 mil, porque ele, na minha visão, não, pela força dessa queda aqui, ele não explorou aí o máximo que ele poderia cair nesse movimento, tá? Para mim, ele ainda tem força para ir um pouco mais. Pode demorar um dia, pode ser amanhã, né? Amanhã a gente tem um evento decisivo que eu já vou falar dele, tá? E se o mercado amanhã ficar nesse medo desse evento que eu vou comentar com vocês, pode ser que o Bitcoin vá ali no 57, tá? O mercado pode se assustar, como andou se assustando aí hoje. E por falar em eventos macroeconômicos, pessoal, a gente tem que sempre olhar para o mercado americano, né? Porque é de lá que vem a maior parte do dinheiro
que está circulando no mundo aí, que está fazendo o Bitcoin subir, cair, as criptomoedas se movimentarem, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico do SP500, a gente vê algo curioso, inclusive, né? Hoje as bolsas americanas subiram após a divulgação de um dado macroeconômico extremamente importante, tá? Não foi aquela subida extremamente forte que a gente viu em alguns outros dias aí para trás, mas subiu, tá? Subiu e mesmo assim o Bitcoin caiu forte hoje. Eu, sinceramente, pessoal, não achei nenhuma notícia, nada que justificasse esse descolamento do Bitcoin do resto do mercado como aconteceu hoje, tá? Mas indo aqui para os eventos macroeconômicos, né? O que a gente teve aí de importante hoje? A gente teve a confiança do consumidor dos Estados Unidos de agosto, tá? E, meus queridos, o dado veio muito bom, tá? Na minha leitura, veio muito bom. A expectativa do mercado era que ele viesse em 100,9, ele veio em 103,3, tá? O mês anterior, né, o de julho, ele tinha vindo 101,9. Então, assim, ele não veio só acima da expectativa, ele veio acima do mês anterior. Tá mostrando que a economia dos Estados Unidos está aí relativamente forte, tá? Pelo menos do ponto de vista de consumo, demanda, ela tá bem, tá? O consumidor americano tá disposto a consumir, isso faz girar a economia, né? Então, assim, em tese era para ser um dado bom, era para o mercado estar feliz hoje, tá? O mercado americano subiu, mas eu acho que o Bitcoin está com medo de um evento extremamente importante que vai acontecer amanhã, meus queridos. Nessa quarta-feira, dia 28 de agosto, ali por volta das 17 horas da tarde, no horário de Brasília, a gente vai ter a divulgação dos resultados corporativos de NVIDIA, meus queridos. Pois é, essa empresa, pessoal, é de extrema importância para o mercado nesse momento, principalmente em termos de comportamentos, tá? Isso porque, como muitos de vocês que acompanham o meu canal já devem saber, uma das coisas que está puxando aí o mercado americano, né, a economia não, tá? Mas o mercado americano, as bolsas dos Estados Unidos, desde o início de 2023 até agora, e está provocando essa alta magnífica que a gente teve aí, mesmo com os juros mais altos dos últimos 22 anos, é a narrativa de inteligência artificial. E a empresa que está liderando essa narrativa, que está tendo ganhos aí de valorização nas bolsas astronômicos, né, esses ganhos impressionantes, é a NVIDIA, tá? Que produz placas de vídeo, hardware, que são aí, que podem ser usados para empresas ligadas a inteligência artificial, tá? Elas vão demandar aí esses data centers aí que processam informações, né? Eles vão demandar muito hardware. Essa é a expectativa e isso fez com que a NVIDIA passasse a ter maiores lucros aí com essa narrativa de inteligência artificial, né? Passou a vender mais placas. Só que o problema é o seguinte, meus queridos, as ações da NVIDIA se valorizaram de uma forma assustadora nos últimos tempos, tá? E amanhã a gente vai ter divulgação de resultados corporativos do segundo trimestre de 2024 e o mercado está com expectativas extremamente altas, tá? E por ela estar com um valuation extremamente esticado nesse momento, isso indica que se a gente tiver aí um resultado, que ele não precisa ser ruim, mas ele só precisa ser pior aí do que a expectativa, se o mercado se o resultado não impressionar, tá? Já pode dar ruim. Basta o resultado vir medíocre, no sentido de vir ali na média, no que é esperado para o mercado se assustar, tá? Porque tá tendo, porque essa empresa é o que está puxando. Só que assim, existe um grande medo disso ser uma bolha, tá? E se essa empresa não conseguir, aliás, né, eu vou falar assim o que eu entendo, tá? O que eu vejo é a NVIDIA tá subindo, mas muito mais por causa da expectativa de resultados futuros do que pelos resultados presentes que ela gera agora. Embora os resultados sejam bons, a expectativa de resultado futuro é o que está alimentando aí essa entrada de dinheiro, né? Ninguém quer vender e o pessoal quer comprar, porque as pessoas esperam que no futuro ela vai dar mais lucro, tá? Só que assim, meus queridos, o mercado está esperando um crescimento de 111% de receita em relação ao último ano, tá? Isso é muita coisa, né? Quem acompanha notícias de bolsas aí sabe que um resultado desse não é uma coisa, vamos dizer assim, pouca, tá? É uma coisa muito boa, tá? E a projeção que eles estão fazendo aí para o resultado dela é de aproximadamente 28,6 bilhões de dólares aí, tá? No trimestre. Meus queridos, isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. E a gente também tem expectativas aí de aumentos no APS, né? Que é um indicador, tá? Então, assim,
que eu tô vendo a gente está tendo tem uma empresa aí que está sendo negociada a múltiplos muito elevados, tá? Isso significa que qualquer resultado que não supere substancialmente, que não seja bem melhor do que as expectativas, pode fazer com que as pessoas vendam a Nvidia, tá? E se as pessoas venderem a Nvidia, aí, meus queridos, a coisa complica bastante, tá? Porque, como eu disse, ela está cara, as bolsas americanas estão nas máximas históricas, tá? Então, se aparecer qualquer motivo para realização na Nvidia, ela pode acabar puxando o mercado inteiro. Afinal, foi a Nvidia que puxou as bolsas americanas, principalmente o Nasdaq e o S&P 500 para cima nos últimos tempos, tá? Se ela corrigir, eu não sei, tá? Eu não sei onde que pode parar. A gente viu aí o que aconteceu quando a Nvidia e algumas empresas, Apple, Tesla, corrigiram aí nas últimas semanas, né? No início de agosto. Vocês viram o que aconteceu, tá? E outra coisa, importante também, muito daquele dinheiro do carry trading que vinha do Japão estava sendo investido também em Nvidia, né? Os investidores, eles montam uma carteira ali e eles vão alocando aí e colocaram uma alocação significativa em Nvidia. Tá? Isso aí com certeza sustentou essa bolha da inteligência artificial da Nvidia. Só que se a gente tiver esse resultado ruim no momento em que o Japão está falando em subir juros, o Fed está falando em cortar juros, que aumenta o diferencial de juros e tende a provocar uma reversão desse carry trading, que ninguém sabe se foi totalmente desmontado. Aí, meus queridos, corre-se o risco da gente começar a ter liquidação de Nvidia, que virou uma das maiores empresas em valor de mercado do mundo. Tá? Se ela começa a liquidar, pode gerar aí uma aversão a risco nos mercados. Né? Então, amanhã, por volta das 17 horas, ali no horário em que o mercado americano estiver fechando, a gente já pode ter esse resultado e a gente vai ter um veredito, tá? Tem que vir muito bom isso daqui para o mercado sustentar essa alta dos últimos dias, tá? Vai vir bom, pessoal? Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, tá? Eu tô com um pouco de receio, acredito que o mercado tá caindo hoje, o Bitcoin tá caindo, as bolsas americanas caíram ontem, acredito que muito por causa disso, tá? O mercado está querendo ir com uma certa cautela para esse evento da Nvidia, porque tá todo mundo com medo do que pode vir. Aqui na análise de sentimento do Bitcoin, pessoal, a gente vê que hoje o pessoal andou abrindo posições compradas aí, né? Apostando que o Bitcoin iria subir. Então a gente vê aqui o long short ratio subindo aí durante a tarde, principalmente, tá na parte da tarde o long short rate subindo, open interest também subindo e as baleias, você sabe o que elas gostam de fazer quando tem isso daqui, né? Se esses dois indicadores estão subindo junto, significa que as pessoas estão abrindo posições compradas, apostando na alta e perderão dinheiro se o mercado cair. As baleias, sabendo disso, jogaram o mercado para baixo aí para tomar o dinheiro, tá? Isso aqui pode ser uma explicação aí, talvez, para essa queda que a gente está tendo hoje, tá? O pessoal andou abrindo posições longas, as baleias não perderam tempo e jogaram o mercado ali para liquidar esse pessoal. Aqui nos indicadores da High Block, a gente vê que já liquidou uma boa parte da liquidez que estava surgindo abaixo aí, principalmente na região ali dos 58.700, 58.600, tá? Tinha uma liquidez surgindo ali, pegou essa liquidez e agora a gente não tem tanta liquidez abaixo assim, tá? A gente teria mais um pouco ali na região dos 57.500, tá? Vai? Eu sinceramente não sei, tá? Eu acho que a gente tem que aguardar aí para ver se vai ou não. A gente também não pode deixar de falar, pessoal, das principais altcoins do mercado, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, né, que é a segunda mais importante do que o Bitcoin, é o que eu falei ontem, né, pessoal? Ontem a Ethereum estava já frustrando ali aquele triângulo ascendente que ela parecia estar formando. Tá, na minha visão, invalidou ele e não só invalidou, como caiu, né? Praticamente aí formou uma bandeira de baixa ou uma cunha ascendente, tá? Ambos os padrões aí poderiam indicar baixa, tá? É o que eu tô conseguindo ver aqui na Ethereum, tá? Infelizmente, eu estou vendo para Ethereum um padrão gráfico indicando queda, tá? Tá, não, mas não tem nada indicando alta? Infelizmente, no gráfico aqui agora tá difícil, tá? Essa queda da Ethereum hoje acabou abrindo precedente aí para ela cair um pouco mais, talvez até a região dos $2.200, tá? Então, infelizmente, é o que eu estou vendo para Ethereum. A Tom, pessoal, por incrível que pareça, tá tudo caindo hoje, a Tom subindo, né? A moeda lá do Telegram, tá? Graficamente eu não estou conseguindo identificar um padrão nela, tá? Eu acho que ela tá aí bem descontada já em relação ao preço dos últimos dias.
tá? Talvez por isso que ela esteja subindo hoje, quando está tudo caindo. Ela chegou a subir mais durante o dia, chegou à região dos 5,65, né? Mas é aquela história, né? É complicado porque quando você vê o mercado começando a cair, uma moeda que está numa situação de FUD, você fica com receio de abrir mais posições long, tá? Não estou conseguindo identificar um padrão gráfico na TOM por enquanto. A Tron, tá? Ou TRX, né? Ela acabou aí que ela não vai conseguir, tá? Ela invalidou aquele triângulo ascendente que ela parecia estar formando. Ela formou um topo duplo, que é um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, acompanhando o movimento do Bitcoin. Já bateu o alvo, tá? Mas agora a gente não tem aí nenhum outro sinal claro de alta nem de queda para ela por enquanto. Ela está numa região aí que pode ser suporte, vai depender muito do que vai acontecer com o Bitcoin, tá? A Aave, pessoal, tinha falado ontem no vídeo que a Aave estava formando um topo duplo, tá? Que normalmente é um padrão que reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, né? A Aave rompeu para baixo esse topo duplo, bateu no alvo ali na região dos $119 e por enquanto não temos padrões novos aí para a Aave, tá? A Pendle, pessoal, não tinha falado dela ontem no vídeo, né? Mas se a gente olhar aqui também, a gente vê que ela rompeu para baixo um topo duplo, um padrão de reversão de tendência de alta para tendência de baixa, bateu o alvo ali na região dos $2,95, $3, tá? Então Pendle também bateu o alvo aí desse possível topo duplo, né? A da Cardano, pessoal, a da Cardano estava difícil aqui de ver um padrão gráfico, tá? Ela acabou acompanhando o movimento aí do Bitcoin, tá? Ela bateu ali em 61% da retração de Fibonacci, não conseguiu continuar, porque o Bitcoin começou a corrigir ali no meio desse caminho, tá? Quando a gente olha aqui, pessoal, a gente vê que ela pode ter formado aí um ombro, cabeça, ombro. Na verdade, formou, rompeu para baixo esse ombro, cabeça, ombro. Se a gente fizer uma projeção aqui de queda para Cardano, já atingiu o alvo aí, que era ali na região dos 35 centavos. Tá? Agora ele está em 34, tá? Por enquanto não estou conseguindo ver um padrão novo aí, confiável para montar posição na Cardano, mas para mim Cardano é isso, tá? Vai acompanhar o Bitcoin e o resto das principais criptomoedas. Outra moeda importante está Solana. Solana tinha rompido para baixo um topo duplo, já buscou o alvo desse topo duplo, já passou do alvo desse topo duplo, inclusive, e agora ela tem uma região de suporte ali na região dos $140, tá? Então, por enquanto, a Solana aí sem novos padrões gráficos, tá? A Secret, pessoal, que eu tinha falado ontem, né? A Secret deu uma alta interessante aí nos últimos dias, mas o Bitcoin começou a corrigir ontem justamente quando ela estava chegando ali no topo dela, né? No alvo. Então, infelizmente, o Bitcoin atrapalhou aí a brincadeira, tá? Mas a Secret agora está em 19 centavos, o alvo dela está na região dos 18, tá? Então a Secret ainda tem mais espaço aí para estar caindo e se desvalorizando, tá? Matic, pessoal, Matic é aquela história, né? Não tinha um padrão gráfico muito claro, mas uma coisa que a gente vê para Matic aqui agora é o seguinte: ela tem uma zona de suporte que está ali na região, o suporte mais próximo dela está ali na região dos 43, 40 centavos de dólares, tá? Então, Matic ainda teria espaço para se desvalorizar um pouco mais, tá? A XRP também caiu forte hoje, né? Só que a XRP, meus queridos, eu não estou conseguindo ver padrão gráfico nela, tá? Para mim a XRP tá uma coisa complicada, tá? Temos que falar aqui também da Chainlink, né? Que é outra moeda importante aí no mercado, que o pessoal sempre quer saber para onde vai a Chainlink, né? E em termos de gráfico, a Chainlink tinha feito um topo duplo, já bateu mais que o alvo desse topo duplo, tá? Então eu vejo espaço para ela cair um pouco mais. A região de suporte para a Chainlink está ali na região dos $10, tá? Então essa região dos $12 aí de resistência não está deixando a Chainlink passar para baixo, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, né? É a Binance Coin, pessoal. Binance Coin é uma moeda aí também muito querida no mercado, muito amada, odiada também ao mesmo tempo, né? Ela tinha formado um ombro, cabeça, ombro ali, já buscou mais do que o alvo, tá? E para mim a Binance Coin agora voltou para a região de suporte ali dos $500, tá? Não tô conseguindo ver nenhum sinal gráfico novo nela por enquanto, tá? Vou mantendo vocês atualizados, vou trazendo mais sinais aí à medida em que eu for vendo esses sinais, né, nas moedas, tá? Deixa eu ver aqui qual outra moeda importante que eu tenho que falar. Então, pessoal, não tô lembrando, tá? Das moedas importantes, eu acho que eu já falei de todas. Polkadot, né? Polkadot é uma também que o pessoal sempre quer saber para onde ela está indo, né? Polkadot, infelizmente, já tinha formado ombro, cabeça, ombro e voltou para a região de suporte ali dos $4, tá? Se ela perder essa região aqui dos $4, aí ela pode formar um ombro, um topo duplo, tá? Não tá muito bonito aqui no gráfico, né? Seria um topo duplo aqui que estaria meio que numa situação aqui um pouco inusitada, né? Muito grande o padrão e tal, mas
ele teria um alvo para ela lá na região dos 3 dólares e 60, tá? Então tem que ficar de olho aqui na Polkadot, ela não pode romper para baixo isso, porque ela pode acabar se desvalorizando, tá? No geral, pessoal, o que eu estou vendo para as criptomoedas é isso, tá? Estou vendo sinais de queda aí para a maioria das principais criptomoedas do mercado. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira. Amanhã eu aviso vocês, amanhã eu trago informações sobre esse relatório aí da NVIDIA. Até mais, tchau!